O nosso culto, depois deste tempo também de oração, músicos, jovens, cantores, pudessem subir, e nós vamos abrir também aproveitando o Salmo 150. E queremos ler nesta manhã, e convidava aqueles que estão presentes a poderem ficar de pé, dentro do possível, e estarmos então diante desta leitura da palavra de Deus no Salmo 150. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento o seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento, louvai com o instrumento de cordas com flautas. Isto agora com a idade é difícil, às vezes foge. Louvai com os símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? O salmista convida-nos nesta manhã, neste dia, 1 de novembro, nós sabemos, podemos louvar ao Senhor com alegria, com esse entusiasmo, com os instrumentos. Hoje temos alguns instrumentos diferentes. Nem sempre temos a oportunidade, mas graças a Deus nós podemos louvar ao Senhor com os instrumentos, mas tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Então pergunto eu, nós temos a vida de Cristo, amém? Então aqueles que nos estão a acompanhar, mesmo em suas casas, onde quer que estejam, podem louvar no lugar onde estão. Se têm esta vida que Cristo nos dá, então nesta manhã, a esta hora, somos convidados a louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos então, como o pastor Gracinho disse, vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Pelo gozo de Deus.
Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, para te exaltar e louvar o teu nome, Senhor. Obrigada também porque, Senhor, tu estás aqui nesta manhã entre nós, Deus, e queremos, Senhor, te exaltar, Senhor, e dar todo o louvor para ti, Deus. Amém. Foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até, quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até, quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Senhor, a morte tu venceste, Senhor, o véu tu rasgaste, Deus. Tu calaste o pecado e a morte, Senhor. E nós clamamos para ti, Senhor. Nós clamamos para ti nesta manhã, Senhor, porque tu és grande, Deus. Tu és grande, Deus, tu és grande, Senhor. E nós clamamos, Senhor, quão perfeito é o teu nome, Senhor. Quão perfeito és tu, Senhor. Santo Deus. Santo Deus, tu és santo, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Clamamos a ti, Senhor. Clamamos a ti, Senhor, digno de toda exaltação, Deus. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e amor. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este
Poderoso este nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é incomparável até. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, meu irmão, minha irmã que estás no teu lugar, aqueles que nos estão a acompanhar em suas casas, aleluia, temos declarado: poderoso é este nome, o nome de Jesus que está sobre todo e qualquer outro nome. Declara com as tuas palavras para a tua vida, para a tua família, aleluia. Nesta manhã nós sabemos e queremos declarar também pela nossa nação de Portugal: poderoso é o nome de Jesus, não há outro nome maior, o nome de Jesus é o maior, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, poderoso é o nome de Jesus, aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória a Jesus, aleluia. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre tudo. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é incomparável até. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Poderoso este nome é teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Amém? Nesta manhã é tão bom podermos estar juntos em comunhão, podemos declarar que poderoso é o nome de Jesus. É tão bom voltar a ver também o jovem, nosso querido irmão Mateus, o Levi, claro, também. Graças a Deus por eles poderem estar connosco também. E a Luísa também, né? Por consequência, graças a Deus. Também outros irmãos que estão aqui presentes nesta manhã, já há algum tempo, mas é tão bom podermos estar juntos na casa de oração. E é um tema que temos estado a tratar neste tema da igreja, às quartas-feiras à noite, aqueles que nos acompanham também. É tão importante podermos estar na igreja. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso lugar, só apenas nós vamos de seguida levantar a oferta, servir a Deus também nesta área, também preparar os nossos corações para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Apenas queria dizer aos irmãos que nós não temos hoje, costuma ser o primeiro domingo, o culto de Santa Ceia. Nós na liderança passamos e decidimos passar para o segundo domingo, próximo domingo, dia 8, nós iremos ter então o nosso culto de Santa Ceia, também uma forma podemos celebrar Jesus. Ele está vivo, o nosso Redentor vive, e queremos estar à volta da mesa, o pão e também o cálice, relembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Podemos estar juntos e assim dando a oportunidade a outros irmãos
que não podem estar por causa dessas restrições, então passamos no próximo domingo. Mas no próximo sábado vai haver uma reunião de jovens da área da Avenida do Brasil e Sete Rios. Será na Avenida do Brasil às 15 horas. Então, para todos os jovens, os que estão aqui, os que não estão, aqueles que nos acompanham, são todos convidados a poderem estar no próximo sábado, dia 7, pelas 15 horas, 3 horas da tarde, na Avenida do Brasil, na congregação, onde podemos ter a oportunidade, e os jovens têm a sua oportunidade, de poderem estar juntos e terem a sua reunião. Hoje é habitual da parte da tarde fazemos 2 cultos, portanto às 15h30 e outro culto às 17 horas, mas hoje apenas iremos ter um culto a partir das 15h30, então aqueles que normalmente alguns irmãos costumam ir à tarde à Avenida do Brasil, poderão então estarem às 15h30, o único culto que iremos fazer neste domingo. E depois, querendo Deus, iremos voltar ao normal. Então vamos dar com alegria, com amor, nesta manhã, e depois também preparar os nossos corações para podermos também escutar a palavra de Deus. Só o caminho que nos leva a Deus. Há um só caminho que nos leva a Deus. Chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus, há uma só verdade que nos leva a Deus. Há uma só verdade que nos leva a Deus. Chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus, há uma só vida que nos leva a Deus. Há uma só vida que nos leva a Deus. Chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus, chama-se Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos tomar os nossos lugares. Os irmãos estão preparados para escutar a palavra de Deus? Então iremos escutar a palavra de Deus pelo pastor Josué da Ponte. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Já não cantava este coro há muito tempo, não é? É um coro, um clássico, maravilhoso, talvez do tempo em que eu era adolescente, ou talvez até antes, mas na altura já o cantava, que é muito claro, há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E é sobre Jesus que nós vamos falar nesta manhã.
Que outro tema poderíamos nós abordar na casa da oração? Claro, podíamos falar sobre Deus Pai, Deus Espírito Santo, podíamos falar sobre a obra do Espírito na nossa vida, mas tudo passa por Jesus, tudo começou em Jesus e é para Jesus a glória e a honra e o louvor. Eu vou fazer uma oração primeiro nesta tarde, ou melhor nesta manhã. Eu sei que com esta dificuldade de mobilidade interconcelhos, nós temos muitos irmãos que são de outros concelhos fora de Lisboa, do Concelho de Lisboa, e que não podem estar connosco, mas alguns estão online. Família Dumba, um abraço para vocês lá no Concelho de Sindra, e outros irmãos estão noutros lugares, noutros concelhos também a participar, lá na Margem Sul, Concelho de Almada, um abraço também, que Deus vos abençoe. Mas nós estamos juntos aqui e vamos orar a Deus agora para que Deus possa verdadeiramente abrir o nosso coração e nos revelar quem Jesus é. Nós já sabemos, mas hoje podemos ter mais um vislumbre da sua glória e da ação que Ele pode ter e quer ter nas nossas vidas. Oremos ao Senhor, inclina a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por podermos estar juntos nesta manhã. Nós te louvamos porque, Senhor, nós temos um dia encontrado este bem precioso, este Senhor que nos transformou, este Salvador que nos amou e que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. Um dia ouvimos esta mensagem de salvação, os nossos olhos espirituais foram abertos, a nossa vida encontrou um sentido, a Tua Palavra se tornou, Senhor, ó Pai, o guia para a nossa vida. Mas quando caminhamos no meio deste mundo tão conturbado como os dias em que estamos a viver, em que não é fácil, Senhor, ó Deus, perseverar, não é fácil continuar sem perder a esperança, não é fácil continuar a crer nos milagres, não é fácil acreditar, Senhor, ó Pai, que tudo isto vai mudar, porque, Senhor, as notícias são ruins, são más, ó Deus, as previsões são menos boas, Senhor, aquilo que é anunciado diariamente nos média traz-nos inquietude, inseguranças, mas nós vimos aos Teus pés, Senhor, espiritualmente nos colocamos diante da cruz de Cristo, onde as nossas dores, onde as nossas iniquidades, onde as nossas mazelas foram levadas pelo nosso Senhor e Salvador, e nós oramos que nesta manhã, Senhor, as forças do inferno que tentam reinar neste mundo não podem, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, prevalecer contra a Igreja de Jesus. E como Igreja de Jesus nós tomamos a autoridade para repreender toda a força satânica, toda a força, Senhor, de idolatria, toda a força de feitiçaria, todo o aspecto e trabalho contrário à liberdade que temos em Jesus, todo, Senhor, ó Pai, pensamento que o mundo tenta incutir na nossa mente, nós oramos que liberdade possa ser, Senhor, ó Deus, uma realidade em cada vida, daqueles que estão aqui presentes como nós, daqueles que estão em casa a assistir, daqueles que estão, Senhor, longe e que vão ver a gravação. Nós oramos no nome de Jesus, que a Tua Palavra que não volta para trás vazia, como nós cantamos, este caminho, esta verdade, esta liberdade, este poder que é no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, que seja visível em cada casa aqui representada e em cada vida, e a Tua Palavra sirva agora para alimentar a nossa fé, no sentido de continuarmos a perseverar, a acreditar e a confiar no Deus que tudo pode e que nada está oculto aos seus olhos. É no nome de Jesus que nós oramos e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa série de sinais. Os irmãos que estão a acompanhar, pelo menos as minhas pregações ao domingo, têm visto que temos estado a olhar para os sinais da divindade de Jesus, sinais que João chama a palavra sinal, a que nós conhecemos nos evangelhos como milagres, sinal da divindade de Jesus, sinal do poder de Jesus, sinal de quem Jesus é, sinal para nós entendermos que Ele é Deus e é tão importante. Por isso João escreve este santo evangelho, o Evangelho de São João, e nós vamos então ao Evangelho de São João e vamos até ao terceiro sinal hoje, que encontramos no capítulo 5. Portanto, há 2 meses atrás nós falámos sobre aquele sinal do poder transformador de Jesus, quando num casamento Jesus transformou a água em vinho. Não havia vinho, o vinho estava muito ligado à cultura
do povo mediterrâneo, do povo israelita, do povo judeu, e não haver vinho no casamento era mau sinal, era começar o casamento mal, e porque Jesus se preocupa com os casamentos, porque Jesus se preocupa com a família, Jesus estava presente com os seus discípulos, a mãe de Jesus conhecia bem quem ele era, porque o anjo lhe tinha falado antes mesmo dele nascer, quem ele seria, o que ele iria fazer. A mãe de Jesus sabia muito bem o seu poder, e esta santa mulher de Deus apontou para Jesus e disse: vão ter com Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus pega numas águas de purificação, numas talhas de purificação melhor, encheu de água, e aquelas águas foram transformadas num vinho tão bom que toda a gente ficou admirada como é que o bom vinho tinha ficado para o fim. E este foi o primeiro sinal, o primeiro milagre em João. Depois nós temos falado no mês passado sobre a cura de um filho de um alto funcionário do rei Herodes. O rei Herodes, que era um rei difícil, um rei violento, que tinha preso João Batista, nesta altura talvez ainda não, um pouco mais à frente. Era um rei que tinha manifesto tantas coisas ruins, mas aquele seu funcionário, porque estava lá em Caná, ouviu falar acerca dos milagres de Jesus, e ele tinha um filho a morrer em casa de febre. Ele foi ter com Jesus, ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim, vem comigo, deixa a minha casa, o meu filho está a morrer de febre. E Jesus faz um grande milagre através da sua palavra. Capítulo 4, verso 43, Jesus disse: vai que o teu filho vive. Naquela hora ele desceu confiando na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus tem todo o poder. E quando ele desce para a sua casa, desce aquela montanha a caminho de Cafarnaum, os seus empregados vêm ter com ele no meio do caminho e dizem: olha, o teu filho está curado, ele vive. E o homem disse: quando foi? A que horas é que foi? Eles disseram: ontem à 1h, o teu filho a febre deixou e ele vive. E naquele momento aquele homem lembrou-se que foi àquela hora que Jesus tinha dito: teu filho vive. E Jesus quer lhe deixar uma palavra para si nesta manhã. E se você segurar esta palavra com fé, assim como aquele homem viu o seu filho viver e ser repreendido daquela febre, eu não sei o que está na sua vida, mas eu sei que Deus pode fazer e quer fazer um milagre de uma forma sobrenatural. Sabem, quando chegamos ao capítulo 16 de João, nós vamos ficar no 5, como eu disse, mas no capítulo 16 há apenas 2 versículos, 12 e 13, que Jesus diz aos discípulos o seguinte: eu tenho muito ainda para vos dizer que não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos conduzirá à verdade plena. Pois ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. A verdade é que João, quando escreve este Evangelho, já tinha passado muitos anos de que os milagres e as maravilhas tinham acontecido. João escreve este Evangelho numa altura onde heresias, falsidade se levantavam na igreja a duvidar da divindade de Jesus Cristo, a duvidar que Jesus era Deus. Então João vai à sua memória, ele que foi testemunha ocular, ele que tinha visto estes milagres e maravilhas, João vai à sua memória e escreve este Evangelho, e escreve 7 sinais para demonstrar que Jesus é Deus, que Jesus tem todo o poder. E João vai-nos, nesta narrativa, nos mostrar a rota de colisão entre Jesus e a tradição religiosa dos fariseus. E por causa deste milagre começa uma rota de colisão que já vem de cedo e que se vai aumentando cada vez mais, porque Jesus agora vai a Jerusalém no dia de festa. Nós vamos ler o texto em João 5, e numa festa que não sabemos qual era, não seria Páscoa, senão João tinha apontado qual seria, não sabemos qual era a festa. Os judeus tinham várias festas, onde todos os povos que moravam perto desciam à cidade para cultuar a Deus, festas religiosas, festas da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, um pouco como acontece hoje no nosso país. Hoje é o dia de Todos os Santos, na tradição. Portanto, é o nosso dia. Amém? Nós estudamos na quarta-feira. Os irmãos que não vêm à quarta podem ver na internet os estudos bíblicos. E nós falamos na última quarta-feira que os santos somos nós. Não é? Vemos nas cartas a Romanos, Coríntios e Efésios, Paulo disse: aos santos que estão na cidade tal. Portanto, os santos somos nós, então é o nosso dia. Diga lá ao irmão: hoje é o nosso dia. Louvado seja o Senhor. É o dia de Todos os Santos.
Não que nós sejamos santos em nós mesmos, mas porque é santo aquele que habita em nós e começou a boa obra, Ele vai continuar a aperfeiçoar, e um dia, quando Jesus vier, ou quando nós partirmos para a eternidade, nós vamos perder este corpo físico com tendências pecaminosas e vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus, onde já não podemos mais pecar. E aí seremos santos, 100% santos. Agora somos santos no processo. É como aquele atleta que ainda está no processo, não é campeão, mas está no processo, esforça-se, luta para ser melhor. Assim somos nós diariamente e temos que lutar muito para ser santos, porque o pecado de tão de perto nos rodeia. Então, quando nós chegamos aqui ao capítulo 5, vamos ler este texto, os primeiros 18 versículos. João, capítulo 5, diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Ou seja, queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Então Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo, imediatamente, aquele homem ficou são, ficou curado, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Isto é muito importante, João diz, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido levar a cama. Respondeu-lhe: Olha, aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te curou? Ou o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, por esta causa, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Então nós temos aqui um texto, uma narrativa tão interessante e ao mesmo tempo única, porque os outros evangelhos não nos falam deste milagre. Ficamos a perceber nesta narrativa que o pano de fundo, o território é Jerusalém, mais concretamente junto à Porta das Ovelhas. Em Neemias é chamada a Porta do Gado, a porta onde aqueles animais que eram oferecidos em sacrifícios a Deus no templo eram ali juntos à espera da sua vez para irem para o altar e serem sacrificados. Então os pastores juntavam-se ali com os seus rebanhos, queriam vender o gado para que aqueles viajantes que não vinham e encontravam ali uma forma de encontrar uma ovelha. Nessa Porta das Ovelhas, onde se juntavam os animais para os sacrifícios, havia uma piscina, havia um tanque chamado Betesda. Eu até tinha aí a imagem, mas se calhar era difícil de ir buscar, das ruínas onde eles encontraram junto à igreja de Santa Ana as escavações destes tanques. Estava aí nas imagens, tinha que se ir buscar, não sei se é possível mostrar. Mas neste tanque, nesta piscina, que tinha de alguma forma 2 tanques a 2 níveis, e havia ali, portanto, uns alpendres, uns pórticos com colunas, 5 pórticos. Vamos imaginar que aquele lugar Betesda, que se chama
casa de misericórdia, que se chama lugar de misericórdia, que se chama lugar de graça ou casa de misericórdia, ali se juntavam os doentes. Doentes que a Bíblia descreve aqui, João descreve que eram uma multidão, verso 5, uma multidão que jazia ali. O que é que significa o termo jazia? Nós utilizamos jazigo, por exemplo, onde é depositado um corpo morto sem vida, ou seja, há alguém que não pode escolher ir para ali, já não tem vida, e é colocado no jazigo. E o termo jazia vem daí, ou seja, eles eram colocados porque não conseguiam por si próprios ir até lá, uns porque eram paralíticos, outros porque eram coxos, talvez eles conseguissem, mas a maior parte deles estavam ali deitados, tal qual um hospital de campanha, tal qual um cenário como aconteceu agora na Turquia, depois do terremoto, em que se monta e tem que aqueles milhares de pessoas são colocados ali à espera de ajuda. Assim os doentes se amontoavam naqueles 5 alpendres à espera de um milagre. É verdade que esperavam também a misericórdia dos viajantes que vinham a Jerusalém, que compravam talvez na porta das ovelhas animais para o sacrifício, e com o dinheiro que sobrava, com as moedas que sobravam, moedas na altura era tudo moedas, não havia notas, não é? Mas com as moedas mais pequenas, com o que sobrava, havia ali uma esmola para aqueles que eram os pobres, os doentes que estavam ali. Ali está a escavação, esta é uma fotografia real dos nossos dias, deste lugar que alguns diziam que não existia, mas está ali a prova arqueológica, porque a palavra de Deus sempre é confirmada pela ciência, e neste caso a ciência da arqueologia prova naquele lugar. Quando eles descobriram, estavam a fazer remodelações na igreja, e quando eles começaram a escavar e descobriram o tanque de Betesda com os seus alpendres, alguns ainda se vê ali as colunas que suportava aqueles alpendres. Claro que os alpendres depois seriam de madeira, não é, em cima, a madeira já lá não está, mas a pedra está lá a demonstrar que isto era um local real. Então, voltando aqui ao texto, nós temos então aquele lugar, num contexto de muita tradição, num contexto de uma tradição importante como o sacrifício dos judeus. O texto vem focar-nos a nós como leitores, que queremos amar a palavra de Deus, no sentido de percebermos que os fenómenos que aconteciam ali de agitar a água, há pessoas que dizem que não eram anjos, há pessoas que dizem, claro, aqueles que não acreditam no sobrenatural, que entre os 2 canais das 2 piscinas haveria provavelmente uma fonte natural que fazia com que as borbulhas viessem de cima da água, e por causa dessas águas, serem águas termais, os doentes iam para lá para serem curados. Não interessa se havia o anjo, se não havia o anjo, aqui a Bíblia diz que havia um anjo que agitava as águas. O que é certo é que era um lugar de esperança. Era um lugar de sofrimento, não é? Para aqueles que ali estavam à espera do milagre, mas ao mesmo tempo era um lugar de esperança. Eles estavam na expectativa e na esperança de serem os primeiros a entrar dentro d'água quando o anjo mexesse ali nas águas, quando o anjo agitasse as águas. Agora, neste contexto, nós encontramos paralíticos. Haviam paralíticos que tinham funcionários, que eram paralíticos ricos, não é? Como uma pessoa que por uma doença ou por uma situação de nascença ficou tetraplégico ou ficou paraplégico neste caso, e existe na família recursos, e eles levavam também para ali essas pessoas, e eles tinham os seus empregados, os seus funcionários, quando a água era agitada, levavam-nos e atiravam-nos lá para dentro. Mas neste caso este homem diz que não tinha ninguém, porque ele estava sozinho. E ele jazia ali, um pobre, dependendo de esmola para comer e dependendo do milagre de Jesus para voltar a ter saúde e a voltar a ter vida. E Jesus é aquele que continua hoje a fazer milagres e continua hoje a dar vida, esperança, àqueles que perderam toda a esperança, Jesus Cristo. E o Evangelho de João aqui neste texto vem-nos dizer que neste terceiro sinal, Jesus faz de uma forma pública, mas ao mesmo tempo ele não quer atrair para si a atenção. Porque nós vamos ver que João vem falar sobre este milagre por causa de uma razão. E a razão de João apresentar este milagre é a colisão que há a seguir, o confronto que há de seguir entre os fariseus, porque Jesus faz este milagre no sábado. Esse é bem o contexto teológico do milagre. Então continuemos. Estava ali um homem que não tinha esperança, ou grande esperança, mas mantinha uma chamazinha de esperança, porque senão já tinha saído dali. Ele perseverou durante 38 anos à espera do milagre de Deus na sua vida. E eu creio que Deus viu isso, e porque Jesus viu isso, Jesus fez questão de ir ter com aquele, no meio de tantas centenas de pessoas que ali estavam,
para fazer-lhe o milagre. Eu não sei como foi convosco, mas na minha vida também, no momento em que eu estava só, onde eu pensava que já ninguém me podia ajudar e auxiliar na situação em que eu estava, Jesus foi ter comigo numa madrugada, ao meu quarto no sótão, e marcou o encontro comigo e transformou a minha vida, sozinho. E é isso que Jesus quer fazer com cada um. Às vezes podes te sentir só e abandonado, só e abandonada, ninguém mais se preocupa contigo, mas a prova de estares neste lugar a ouvir esta mensagem é: há alguém que se preocupa contigo, há alguém que te ama de uma forma profunda, há alguém que deu o melhor que tinha, que este Deus Pai, e enviou o seu Filho que te ama também, que deu a sua vida por cada um de nós, por ti neste caso. Então vamos ver este pano de fundo, o tanque de Betesda. Betesda é um nome hebraico, significa, como eu já referi, lugar de derramamento, lugar de casa de graça ou casa de misericórdia, dependendo da evolução das línguas, e simbolizava uma das únicas esperanças para um doente incurável. Se houvesse um doente incurável, na medicina não havia esperança, mas aquele lugar era um lugar de uma das únicas esperanças para alguém incurável. Porque conta a história, e essa era a fé, que quando o anjo agitava as águas, os incuráveis encontravam a cura no poder sobrenatural de Deus. Um lugar onde a dor e a fragilidade do corpo, juntamente com a miséria humana, se encontravam. Um lugar onde esta miséria estava em total evidência. Enfermos juntavam-se de toda a parte. Aqueles que tinham fé no Deus de Abraão, aqueles que tinham fé no Deus de Jacó, aqueles que tinham fé no Deus único e verdadeiro, juntavam-se ali. Mas infelizmente somente o primeiro a descer às águas podia encontrar. Para nós este milagre tem muito significado. Porque mais uma vez nós vamos ver que neste caso Jesus não toca no doente, Jesus não faz algum ritual, Jesus não faz, e João é muito interessante porque ele vem fazer milagres e conta como Jesus fez milagres que ele chama de sinais de uma forma diferente. Jesus não fez como os curandeiros faziam, talvez uma dança com os cânticos. Jesus não fez tocando ali com uma imposição de mãos ou umas massagens para que a coluna voltasse a ter força. Jesus não fez nada físico. Jesus lança a sua palavra para nós entendermos que a palavra de Jesus tem todo o poder, porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. E pela palavra de Deus, o morto, vamos ver num dos outros milagres de João, volta à vida, porque a palavra de Jesus tem todo o poder. Então, é um milagre pela palavra. Jesus vai ter com o homem e diz-lhe: tu queres ser curado? Que pergunta é esta, não é? Até ele está ali à espera de um milagre. Mas talvez, no meio daquela festa da cidade, talvez porque era um dia de sábado, a porta das ovelhas falava de sacrifícios. Os 5 alpendres eram de alguma forma sinais dos 5 livros da lei que os fariseus tanto prezavam e que tomavam jugo sobre o povo, pedindo que eles, por causa dessa lei, ficassem presos e aprisionados a uma tradição religiosa naquele lugar dos 5 alpendres. Naquele lugar da porta dos sacrifícios, naquele lugar num dia de sábado, Jesus entra por ali dentro para demonstrar que Jesus é o Senhor do sábado e que Jesus não está interessado numa religião, mas Jesus está interessado numa relação com aqueles que vêm a Ele e procuram a Ele e encontram nele esperança, cura, libertação e, acima de tudo, vida eterna. Porque a lei era o aio, nós sabemos isso, conhecemos a palavra, para nos levar a Jesus. Então ali naqueles 5 pórticos estava o enfermo. Jazia como tantos outros, depositados ali, dependendo das molas, dependendo da caridade alheia. 38 anos doentes, diz o verso 5. Paralítico, sem possibilidades próprias de se locomover. Mas pior ainda, ele via todos os dias outros serem curados, sem que ele nunca experimentasse a cura. Ele via os outros saírem da água em festa. Eu posso ver os cegos, não é? Os cegos. Eu posso ver os coxos. Olha, eu posso correr. Os paralíticos começavam a mexer, a fazer ginástica. Eu tenho vida, eu tenho novamente saúde. Então ele via aquele espetáculo de milagres. Ele dizia: quando é que chegará a minha vez? Quando é que chegará a minha vez?
Mas ele continuava a ter fé e a perseverar. Há irmãos que oram uma vida inteira por um milagre na família, por um milagre na sua vida. Irmão, irmã, não desista! Jesus está a ver a sua perseverança e Ele quer responder nesse sentido. Mas pior, Ele diz a Jesus: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Talvez possa estar a acontecer consigo isso mesmo, sente que não tem ninguém. Às vezes parece que ninguém está disposto a nos ajudar. Sejam amigos, seja família. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como diz Efésios 2:4, pelo seu muito amor com que nos amou, mesmo estando mortos em ofensas e pecados, Ele moveu-se na nossa direção, Ele deu passos na nossa direção, Ele continua a dar passos hoje na tua direção. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, vós pecadores, e vós de duplo ânimo, vocês que andam em cima e abaixo, hoje estão com Deus, amanhã estão no mundo. Abandonem essa dualidade de vida, aproximem-se de Deus, que é pronto a perdoar e pronto a fazer milagres e maravilhas. Sozinho, mas Jesus foi ao seu encontro. E ele podia dizer: mas Senhor, ele disse mais. Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ficar são? Final do verso 6. Verso 7, a resposta do homem. É verdade que no livro diz sim. As nossas traduções quase todas não dizem sim. E eu estava a ler as traduções todas e há uma tradução que começa com o sim. Sim, mas... Eu agora, como não fui ao grego estudar o original, até porque não sou doutor em grego, nem conhecimento no grego original, eu só vejo o homem aqui apresentar uma justificação, como que razões que pareciam mais fortes. É verdade, eu quero ser curado, por isso estou aqui. Eu quero ser curado, mas... não tenho homem algum, ou seja, não tenho ninguém que me ajude. Segundo, eu estou completamente só. Eu não posso contar com ninguém. Então ali estava. E pior, quando acontece o milagre, quando as águas são agitadas, eu não tenho ninguém que me coloque ali, porque quando eu vou para descer, não é? Talvez ele era só apenas paraplégico, tinha força ainda nos braços, então ele tentava com os braços se arrastar, com os cotovelos, e quando se começava a arrastar para sair da cama, já lá estava o outro lá dentro. Porque as suas pernas provavelmente estaria paralisado, da cintura para baixo, ou até grande parte do corpo, e ele não conseguia. Então ele apresentou a Jesus. Jesus disse: quero ser curado. E ele apresenta a Jesus as dificuldades. Parece muita gente de nós. Quando vamos ao Senhor e vimos as maravilhas e as promessas da palavra de Deus, nós só apresentamos as dificuldades. Sabe, Senhor, agora temos a pandemia. Sabe, Senhor, agora temos esta doença. Sabe, Senhor, agora eu não tenho ninguém, a minha família. Sabe, Senhor, eu não tenho emprego. Sabe, irmão, deixa de apresentar as dificuldades, mas coloca os olhos nas possibilidades. Deus pode, porque Ele tem todo o poder. Quando nós focamos os olhos no poder de Deus e não nas impossibilidades, e nos dias em que estamos a viver, a maior parte dos cristãos colocam os olhos nas dificuldades, nas impossibilidades, e esquecem-se que o nosso Deus tudo pode, e Ele quer fazer sinais e maravilhas no nosso meio. Ele quer mostrar à sua igreja que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Mas nós temos que colocar os olhos nas possibilidades. Ele estava a colocar nas impossibilidades. Mas sabem porque é que Jesus também perguntou no verso 6, quer ser curado? Diz que Jesus tinha conhecimento, porque diz Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava há muito tempo. Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus não olhou para aquela multidão e disse assim: olha, aquele homem ali está sozinho, já é mais velhote que os outros, 38 anos, não sei se era de nascença, teria 38, ou se tinha acontecido um acidente aos 6 anos, aos 10 anos, 48, ou aos 20 anos quando estava a trabalhar, teria 58, eu não sei que idade é que ele teria, mas a verdade é que Jesus olhou para ele, talvez o mais sujo, não sei, talvez o mais pobre, talvez o mais mal vestido, talvez o que estava ali com outros em cima. Não foi por causa disso. Jesus sabia que ele tinha esperança no coração e apesar das suas dificuldades, ele continuava ali. E Jesus, sabendo que ele estava há 38 anos, chegou perto dele e diz: queres ser curado?
Porquê é que Jesus fez esta pergunta? Eu estava a ler vários comentários durante os dias que preparei esta palavra. E um dos comentários dizia, Jesus fez esta pergunta, e eu concordei, por isso transcrevi aqui o pensamento. Jesus fez esta pergunta porque grande parte das pessoas acomodam-se à sua situação. Nós temos uma doença, pronto, temos esta doença. O que é que nós vamos fazer? Temos que viver com isto. Quando é que o médico dá de vida? 3 anos? Pronto, temos 3 anos, olha, vamos sobrevivendo, vamos chamar os cuidados paliativos, vamos tomar medicamentos, não há nada a fazer. O quê? Eu tenho isto na minha família, os meus filhos desviaram-se dos caminhos do Senhor, o meu marido não quer saber da fé. Pronto, o que é que há a fazer? Tenho que me acomodar com isso, tenho que me habituar a esta situação. Mas a palavra de Deus nos mostra que se nós queremos ver milagres, nós precisamos de ser inconformados. E Jesus faz esta pergunta para ver se ele estava conformado ou inconformado. Por outras palavras, Jesus diz, olha, tu já te acomodaste a este estado de miséria que estás a viver? Ou é hoje que tu queres uma transformação na tua vida? E assim é a nossa vida. Não podemos de forma alguma nos adaptarmos àquilo que o mundo nos traz, àquilo que as circunstâncias nos traz. Irmãos, é verdade, os irmãos sabem. Durante este ano que eu estou aqui a partilhar a palavra convosco e a congregar convosco, os irmãos conhecem que eu já perdi a minha mãe, pessoas queridas durante este tempo por doença. Mas eu quero lhe dizer que essas pessoas continuam a ser inspiração na minha vida. E sabem porquê? Porque o meu pai, isso foi antes de eu vir para aqui, quando ele partiu para a eternidade para uma doença ruim, ele nunca se conformou com aquela doença. E cada vez que eu falava com ele ao telefone, ele dizia-me sempre, sabes, Josué, o Senhor vai-me curar. O Senhor vai-me curar. E ele morreu com essa esperança. E a minha mãe, durante todo o tempo e durante todas as semanas, talvez não nos últimos 3 ou 4 dias, quando nós percebemos que se calhar não era vontade de Deus a cura, mas durante todo o tempo nós sempre orámos, mesmo quando víamos e tínhamos todos os relatórios que não havia solução, nós sempre orámos, Senhor, cura. Porque nós acreditamos que tu tens todo o poder. Nós acreditamos que não há nada impossível para ti. A irmã Laura, que nós visitamos e que falámos com ela e que foi 2 meses para ela desaparecer. Se os irmãos falassem com ela ao telefone, como eu falei, ela ia-vos dizer, Deus tem todo o poder, o Senhor vai-me curar, eu estou a confiar no Senhor. Se Ele não me curar, eu vou adorá-lo lá mesmo na sua presença, mas eu sei que Ele tem todo o poder. E é esta posição que nós temos que tomar mesmo quando não vemos resposta. Nós não nos podemos conformar a este mundo, à situação em que vivemos. Nós precisamos crer no Deus que tudo pode. E é esta confiança no impossível, naquele que pode fazer o impossível, porque para Ele não há impossível, que nos vai trazer fé. E a compaixão de Jesus, quando Ele verdadeiramente vê este homem com as suas necessidades mais profundas, Jesus pergunta-lhe, o que é que queres que eu te faça? Olha, o que é que tu queres? Queres ficar são? Queres ficar curado? Jesus sabia que as pessoas, estando ali naquele alpendre durante anos e anos, acomodavam-se à vida de desgraça. Muitos morriam ali, muitos voltavam para casa ao fim de 2 anos, alguns talvez ao fim de 2 meses, quando viam que os outros eram curados, eles não eram curados, mas este homem, mesmo 38 anos, continuava ali, à espera do milagre de Deus. Irmão, espera o milagre. Espera o milagre. Porque mesmo que você não experimente aqui, se você perseverar até ao fim, você vai experimentar por toda a eternidade o milagre de não haver mais dor, mais doença, mais infidelidade, mais infelicidade, mais lágrimas. Porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima e nós estaremos para sempre na sua presença. Confie no Senhor. Hebreus diz, todos estes morreram sem terem alcançado as promessas, mas eles olhando-as de longe nunca as largaram. Nunca receberam na mão, mas olhavam de longe. Irmãos, nós vamos correr sempre e a nossa meta é quando estivermos face a face com o nosso Senhor por toda a eternidade. E se até lá tivermos algumas quedas no caminho, nós vamos nos levantar. E se o Senhor nos chamar no caminho, então nós vamos ser transportados imediatamente para a meta, mas nunca tirar de vista a meta. O Senhor vai fazer um milagre. Vamos então terminar aqui, colocando então no milagre, que nós aqui em João encontramos como sinal. Mais uma vez este sinal vem revelar o poder da palavra. Se no milagre anterior, nos versículos anteriores que nós estudamos o mês passado, aquele homem disse, Jesus, vem comigo à minha casa, faz lá uma das tuas orações especiais, faz lá uma oração forte, faz alguma coisa para o meu filho voltar à vida. E Jesus disse, não,
vai, o teu filho vive. E ele acreditou na palavra e foi, e moveu-se em conformidade com a palavra. Neste milagre nós vemos mais uma vez o poder da palavra. No milagre anterior o homem creu, neste o homem obedeceu. Jesus disse, levanta-te. E ele na sua mente podia ter dito, não posso. Mas ele acreditou naquela palavra. E ele faz assim um gesto com os braços, que ele se calhar mexia, e de repente as pernas ganharam força. A coluna ganhou firmeza. E ele ficou em pé imediatamente. E Jesus diz a seguir, agora pega na tua cama e sai deste lugar. E ele enrola ali a esteira ou a cama, não sabemos, há umas versões que diz que era esteira, outras que era... Pega ali na cama e lá vai ele todo contente. Para onde é que ele foi? Para onde é que ele foi? Não foi para casa, não. Ele foi para o templo. Ele foi adorar a Deus. Ele foi dar glória a Deus, até porque Jesus desapareceu logo. Jesus fez o milagre, não é? Jesus fez o milagre, e quando Jesus faz o milagre, diz que aquele homem partiu, tomou a sua cama. Jesus disse, toma a tua cama e anda. E ele levantou-se imediatamente, tomou a sua cama. Era um dia de sábado, não se podia transportar mobílias naquele sábado, não se podia transportar esteiras, mas a palavra daquele que o curou era superior à tradição religiosa, porque a palavra de Jesus é superior à tradição. Talvez alguns aqui no passado iam ao cemitério, talvez falavam com os seus mortos, talvez faziam uma reza e diziam assim, mãezinha, pede lá a Deus por mim. Mas nós agora sabemos que pela palavra há um só Senhor, e também há um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus. E nós até podemos ir ao cemitério e pôr uma flor e pensarmos naquelas memórias. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas pecado é quando nós veneramos aqueles que partiram e não veneramos aquele que é o Senhor da vida, porque Deus não é Deus de mortes, Deus é Deus de vida. E aquele homem, ele fez o que Jesus lhe disse, ele levantou-se e andou. Ele procurou Jesus. Quando se levantou, ele talvez ficou tão entusiasmado, eu quero ver também este filme no céu. Ele ficou tão entusiasmado, começou, posso andar, falar com aqueles 38 anos, havia ali muitos amigos, ou pelo menos pessoas com quem ele conversava os dias inteiros. Tu estás a ver, eu posso andar. E os outros, quem foi? E toda a gente queria era Jesus, porque a seguir todos queriam ser curados. Mas porque Jesus não queria fazer este milagre no sentido de curar todos. Jesus queria curar um em especial, porque Jesus tinha bem definido a sua missão. E havia uma coisa mais importante do que aquilo que era urgente. Não era mais importante curar todos os enfermos, era mais importante começar naquela colisão, porque aquela colisão com os fariseus ia levá-lo à cruz, e era mais importante a obra da cruz do que a obra do milagre na vida física, nos músculos, nas pernas, porque a obra que ele fez na cruz trouxe-nos saúde por toda a eternidade e vida eterna. Então Jesus tinha bem definido o mais importante. Jesus sabia desde o início que o caminho era a cruz. É isto que João quer pintar no livro de João, para nós entendermos, Jesus é Deus. Jesus tinha um plano definido, Jesus sabia muito bem o que veio fazer, ele tinha consciência da sua missão. E às vezes nós nos distraímos e esquecemos que a nossa missão é uma só, e distraímos com tantas coisas no meio do caminho. Então este terceiro sinal mostra-nos que Jesus é o Senhor sobre o tempo. 38 anos de impossibilidade não é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem poder sobre a doença, uma doença que não tinha cura. Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre o tempo, independentemente dos anos que se passaram. Jesus é o Senhor do tempo, e Jesus tem poder sobre o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. E a lei, afinal, do sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, como Jesus cita mais à frente. Então a reação foi, quando ele se levantou, era sábado, verso 10, os judeus viram aquele que tinha sido curado e disseram, ei, o que é que estás aí a fazer? O que é que estás a fazer? Hoje é sábado. Não, por acaso hoje é domingo, né? Mas naquele dia. Hoje é sábado, tu não podes carregar a cama. Tu não podes andar aí, porque hoje é sábado, tu não podes fazer isso. Ele, eu sei. Sim, porque ele estava lá na casa da misericórdia, na porta das ovelhas, conhecia muito bem a lei. 38 anos paraplégico, dá para ouvir muito e conhecer muito. Eu sei, mas aquele que me disse, toma a cama e anda, foi ele que me disse, aquele que me fez o milagre disse para tomar a cama. Então mais importa obedecer aquele que faz o milagre, que é de Deus, do que obedecer aos homens. Então eles começam, mas
Que homem foi esse? Quem é que te disse isso? Os judeus, agarrados às regras religiosas, nada acrescentavam para a edificação espiritual daquele homem. Os judeus diziam-lhe que queriam apenas se preocupar, que ele não podia carregar o seu leito num dia de sábado. Sábado era o dia de descanso segundo a lei. O homem tinha experimentado a presença da glória de Deus. Ele queria lá saber da lei. Ele queria lá saber da religião. Ele agora tinha tido uma relação com Jesus. Foi isso que aconteceu connosco. Alguns de nós tínhamos muita tradição, tínhamos religião e vivíamos de uma forma religiosa, mas no dia em que nós tivemos uma relação com Jesus, nós deixámos a religião para trás. Porque a religião são tentativas do homem para se ligarem a Deus, e a relação com Cristo significa que o Espírito Santo habita em nós e que nós podemos ter Deus em nós. Louvado seja o seu santo nome. O maior milagre. Quando Jesus encontra aquele homem no templo, verso 14, e é interessante porque aquele homem foi encontrado no templo. Aquele homem foi para a festa, mas ele agora tinha uma razão para festejar. Ele tinha pernas para andar, pés que se mexiam, para saltar, para dançar. As festas dos judeus eram festas com muita dança, muita alegria. Agora havia uma alegria maior. 38 anos de paralisia, agora eu posso saltar e dançar na presença de Deus. Aleluia! Ele estava ali para louvar a Deus. É por isso é que nós nos juntamos aqui, irmãos. Não é a pandemia que nos vai impedir de louvar o Senhor. Não é as leis que o governo possa passar nos vai impedir de louvar o Senhor. Nós sujeitamos-nos e temos as regras, e temos este espaciamento, e temos tudo aquilo que nos exigem, porque nós queremos estar dentro da lei, desde que ela não choque com a lei de Deus. Mas no dia em que algum governo disser, vocês não podem mais juntarem-se para adorar a Deus, nós vamos dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E isto é muito importante, porque nós estamos a viver dias, irmãos, é que eu fico muito preocupado. Porque é muito fácil acabar com os cultos, acabar com tudo. E passamos o dia todo a ver aquilo que o diabo prepara lá, com os seus guiões, com as suas apresentações. E nós consumimos tudo aquilo e o tempo passa. E quando damos por nós, passou mais um dia, e passou mais outro dia, e passou mais outro dia. E depois chega o domingo, hoje não. Hoje não, porque posso apanhar o Covid. Irmão, mais importa apanhar a palavra que nos dá vida eterna, irmãos. Claro que vamos ter cuidado, claro que não nos estamos a cumprimentar fisicamente, claro que não estamos a colocar as máscaras, claro que nós temos cuidados, irmãos, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o maior milagre, Jesus disse, quando Jesus encontra aquele homem lá no templo, porque ele tinha ido adorar, era mais importante do que contar à família, era mais importante do que contar, o mais importante era Deus agora. Deus tinha feito um milagre na sua vida, ele não entendeu bem. Teria sido um anjo que falou com ele? Teria sido o Messias que eles esperavam, que falou com ele? Provavelmente foi o Messias, porque ele parecia homem, ele era homem, ele tinha uma série de amigos e alunos que vinham com ele, os discípulos. Ele era um homem, então se ele era um homem, ele provavelmente é o Messias. Então eu vou adorar a Deus no templo, porque o Messias teve um encontro comigo e eu tive um encontro com ele veio ter comigo. Bom, eu não sei, irmão, se ele estava já com todo este conhecimento. Mas quando ele estava e encontra Jesus no templo, Jesus diz-lhe assim, é muito importante estas palavras. Verso 14, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, já estás curado? E ele, aleluia, curado. Então não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, irmão. O Senhor entra na nossa vida e tem que haver um desejo de abandonar o pecado. Um desejo de não fazermos mais do que fazíamos. Um desejo de não desagradarmos mais a Deus, mas vivemos para agradá-lo. E Jesus disse, olha, não peques mais, porque se tu pecares mais, poderá acontecer alguma coisa pior. Porque um abismo chama outro abismo, e o segundo estado é sempre pior que o primeiro. Então não peques mais. E aquele homem, porque realmente não queria pecar mais, o que é que ele fez? Versículo a seguir. Aquele homem foi e anunciou aos judeus, Jesus é aquele que me curou. Claro que alguns irmãos podem dizer, eu fui denunciar Jesus. Não, irmão, Jesus sabia, fazia parte do plano. O que ele fez foi testemunhar de Jesus. E diz, eu estava paralítico,
Mas Jesus falou comigo e deu-me vida e deu-me saúde. Este Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E a seguir os discípulos, ou melhor, os fariseus vão ter com Jesus. Diz no verso 16 que por causa disto que aconteceu, por causa do milagre, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo porque fazia coisas no sábado. E Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque se ele era filho de Deus, é porque ele tinha a natureza divina. Ele era Deus. E por causa disso Jesus foi à cruz, em nosso lugar, e foi perseguido. Como conclusão, meus queridos, João termina esta narrativa do tanque de Betesda falando do encontro de Jesus com aquele homem no templo, para nos dizer: estás curado, irmão, irmã, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E tal recomendação demonstra que Jesus não apenas conhecia aquele homem de uma forma sobrenatural, sabendo que ele tinha padecido 38 anos da sua doença, mas também sabia a causa que tinha trazido aquela doença. Provavelmente a causa tinha sido pecado. Claro que nós sabemos que este era um ensino judaico, que o pecado traz doença. Nós sabemos que muitas vezes não é assim, e o próprio Jesus mesmo neste livro, quando vai agora curar depois um cego, vai dizer: nem este pecou nem os pais, ele está assim porque eu quero manifestar a minha glória, a glória de Deus. Mas quer nos dizer que muitas vezes grandes problemas que nós trazemos à nossa vida é por causa do pecado. Então vamos agradar ao Senhor e vamos procurar não pecar contra Ele. E o não pecar contra Ele é nós não deixarmos de falar dEle. Porque se nós deixarmos de falar dEle, nós estamos a pecar contra Ele. Porque um dos propósitos pelo qual a igreja está no mundo é para partilharmos aos nossos vizinhos e amigos esta obra que Jesus operou um dia na nossa vida e quer operar também na vida de todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus e que reconhece Jesus como o Messias, o Salvador do mundo. Então o homem aparentemente nada responde, mas finalmente quando ele descobre quem era Jesus, ele vai anunciar a todos os judeus que Jesus era aquele que o tinha curado. E aqui começa, no próximo mês, penso que antes disso, acho que ainda tenho outra oportunidade, mas na próxima oportunidade que vamos partilhar a palavra, nós vamos ver em mais um milagre e vamos a pouco e pouco descobrir porque é que João conta estes sinais e deixa descrito estes sinais para nós percebermos: Jesus é o Filho de Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, todo o poder lhe foi dado, Ele veio a este mundo porque nos ama e se preocupa connosco. Não importa, meu querido, minha querida, se há muitos anos, neste caso era 38 anos que ele esperava uma resposta, a verdade é que ele não desistiu, porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não desistas, confia no Senhor, confia que Deus pode. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos ter um momento de oração pessoal. Fecha os teus olhos no lugar onde estás, para não te distraíres. No entanto, se não puderes fechar os olhos, se estiveres a conduzir e ouvir esta mensagem, não faças isso, mas se estiveres em algum lugar, não te distraias agora, foca a tua mente em Deus e deixa que o Espírito Santo te mostre qual é a situação na tua vida que Jesus precisa de falar para ela desaparecer. Qual é a situação na tua vida que o inimigo tem dito: nunca mais vais resolver esse problema. Há muitos anos que já está assim. Há muitos anos que as coisas estão assim. Não há melhoras. Esta é a voz do inimigo. Não há melhoras, não há possibilidades. Há muitos anos. Acostuma-te à situação, acomoda-te à situação, mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente pelo entendimento pela palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu precisas de um milagre? Estás lá no lugar do alpendre dos milagres, estás na casa da misericórdia, estás na casa da graça. Este lugar é a casa da graça, a graça de Deus está aqui. E se neste momento tu estás com uma dificuldade ou até mesmo com uma enfermidade na tua vida e acreditas que Deus pode curar agora mesmo, então coloca a mão no lugar da tua enfermidade, se é na cabeça, coloca na cabeça, no coração, coloca a mão agora. Acredita que Jesus está a passar aqui, acredita que Jesus passa ao teu
teu lado neste momento. E Jesus quer fazer um milagre na tua vida, para que tu possas contar a toda a gente, aos portugueses, aos teus vizinhos, que Jesus é aquele que faz os milagres. E se tu tens fé e confiança agora em Jesus, deixa que Jesus passe, deixa que Jesus fale a palavra, deixa que Jesus diga: queres ficar são? Então responde: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Queres ficar são? Porquê? Queres ficar curado? Porquê? Queres que eu resolva a situação na tua família? Porquê? E tu vais responder: Senhor Jesus, eu quero que tu respondas, eu quero que tu cures, eu quero que tu sares a minha família, porque eu quero contar a toda a gente os milagres que tu fazes. E se essa é a tua vontade de fundo do coração, e se esse é o teu compromisso no fundo do coração, deixa que a palavra agora entre na tua vida e produza um milagre no nome de Jesus. No nome de Jesus. E deixa que essas escamas que o inimigo tem colocado no teu vista para não veres, possam cair no nome de Jesus. E possas experimentar a transformação de um Jesus que passeia perto de ti, toca na tua vida e faz um milagre. Não desistas, persevera até o fim. Maior é aquele que está connosco do que aquele que combate contra nós. Pai, no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui em casa presencial, na casa da graça, na casa de oração, e que precisam de um milagre na sua vida, Senhor. Eu creio, Tu és Deus de milagres hoje e maravilhas agora. Por isso nós oramos no nome de Jesus, consoante a fé de cada um, Tu possas produzir respostas e cura no nome de Jesus. Ora, para aqueles que estão escutando, Senhor, e assistindo numa forma remota, e que precisam do milagre na sua vida, eu oro que no nome de Jesus Tu possas responder, Senhor, ao clamor do coração, e possas, tal qual passeaste naquele alpendre da misericórdia, naquela casa da graça, naquele lugar de derramamento, Tu possas derramar o Teu poder e a Tua graça agora sobre cada vida, no nome de Jesus. E aquilo que está, Senhor, destruído na família, possa ser restituído por Ti, reconstruído por Ti. Aquilo que está destruído, Senhor, na saúde, possa ser, Senhor, restituído com saúde e milagre de Deus na sua vida. Esta é a nossa oração no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém. Dê glória a Deus. Faça como o homem. O homem foi para o templo e foi louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos também louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Vamos a terminar este culto. Aleluia. 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 Obrigado, pastor Josué. Aleluia. Quantos nesta manhã podem dizer que Jesus é aquele que cura? Amém? E assim estamos mesmo a terminar, tal como aconteceu com este homem. Ele foi até ao templo e nós convidamos durante esta semana, terça-feira, o tempo de oração às 15h30, quarta-feira às 20h30 temos estado a estudar acerca da igreja, o tema igreja, e depois próximo domingo culto de Santa Ceia a partir das 10 horas da manhã. Então faça tal como este homem, ele foi ao templo. E não se esqueça, façam também como este homem, e eu quero fazer também, anunciar que Jesus é aquele que cura, amém? Jesus é aquele que nos dá vida, há uma só verdade, um só caminho, aleluia, é Jesus, amém? Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Temos terminado o nosso culto, Deus ricamente abençoe.